Ponto de vista de Pepper. No sábado, já está tudo preparado, inclusive minha mente. Meu uniforme está perfeitamente passado, minha carta de motivação para o processo de admissão em universidades revisada, meus tweets do fim de semana programados. O trabalho do irmão de Pooja, que invadiu o Twitter da Gel Sheezin, já foi desfeito. As fotos dos 2 queijos quentes já foram enviadas para o Rubiseed e vão ser publicadas pela conta principal do Twitter deles hoje, às 2. Exatamente quando vou estar me sentando para minha primeira entrevista de admissão em uma universidade com uma ex-aluna da Columbia, chamada Ellen. Você parece nervosa, Pepperoni. Lanço um olhar de esguelha quando escuto Jack se aproximando, determinada a não olhar para ele. Já não basta a estranheza de vê-lo em um sábado. Mas, mesmo com apenas um olhar de esguelha, algo parece esquisito, ele está um pouco mais empertigado, com o uniforme um pouco mais ajeitado. Até seu cabelo normalmente rebelde parece ter sido relativamente domado, como se um de seus pais bem-intencionados tivesse passado um pente nele. Não consigo evitar um olhar de cima a baixo, porque é sinistro o quanto ele se parece com Ethan. Ele nota a secada, e me preparo para o comentário sarcástico que com certeza vem a seguir. Mas, em vez disso, suas bochechas coram como se ele tivesse mais vergonha em ser olhado do que em ser flagrado encarando. Limpo a garganta, mudando o pé de apoio. Para uma entrevista de admissão à universidade? Até parece. Eu poderia fazer isso com as mãos nas costas. Jack se alonga daquele jeito que meninos altos e largos fazem. Voltando ao seu normal. Ele afrouxa a gravata do uniforme e olha para as salas mais adiante no corredor, de onde outros alunos entram e saem. Bom, seu currículo é enorme, então não duvido. Acabou de sair da sua? Sim. Está tudo pronto. Vou direto para as melhores universidades do país. Seus olhos se voltam para o lado, e há um nervosismo na voz dele que não combina com as palavras. Antes que eu possa fazer uma pergunta, ele solta um suspiro e diz: E aí, quem você vai encontrar? Alguém de Yale? Harvard. Ele diz os nomes com um leve sarcasmo, dando ênfase com uma batida de calcanhar. Não sei qual é a dele. Ele estuda aqui também? Está claramente fazendo entrevistas, até parece que não faz parte disso. Columbia. Parte da bravata parece sumir da expressão de Jack. Que foi? Pergunto, pela cara que ele fez. Ele hesita por um momento. Você sabe que as entrevistas da Columbia são no próprio campus deles, não? Meu sangue gela. Que? Então, de repente, faz sentido não ter encontrado Pooja nem nenhum dos outros que querem uma vaga na Columbia por aqui. Porque nenhum representante de Columbia apareceu ainda. Imaginei que fosse porque cheguei absurdamente cedo, como sempre. Não passou pela minha cabeça que era porque sou uma idiota. Como pude deixar que isso acontecesse? Em vez de fazer algo produtivo que possa ajudar na situação, meus pés estão firmes no chão, meu cérebro fica cada vez mais imerso na névoa densa das últimas semanas. As tarefas que só eram terminadas ao nascer do sol. As mensagens infinitas de minha mãe e de Tafi. As páginas marcadas em tantas cores diferentes no meu fichário, que parece que um arco-íris vomitou sobre elas. E, não sei como, apesar de toda a precaução, deixei passar uma das coisas mais importantes. Ai, meu Deus! Andei tão focada em tweetar que posso ter estragado minhas chances de ir para a universidade. Jack está com a mão no meu ombro. Não sei há quanto tempo ela está lá, porque de repente ele fica muito perto do meu rosto. Que horas é sua entrevista? 2. Certo. Agora é 1h30. Ainda pode conseguir pegar um táxi. Parece que o que tenho entre as orelhas está zunindo. Estou sem carteira. A escola fica a poucos quarteirões de casa, pensei que não precisaria de dinheiro. E agora, se eu voltar para casa, minha mãe vai saber que fiz besteira, vai ver isso estampado na minha cara e, então, vai ficar desapontada, e acho que posso acabar surtando. Acho que posso acabar me desmontando completamente. Está tudo borbulhando à superfície de uma vez, as últimas semanas fazendo as vontades dela no Twitter, os últimos anos nessa cidade idiota e nessa escola idiota, e essa entrevista para uma universidade em que nem sei se quero estudar. Jack está colocando alguma coisa na minha mão. Um cartão de transporte. É um reserva. Pode me devolver na segunda. Ainda estou abanando a cabeça, meio aqui e meio na sala de casa, onde essa briga imaginária com a minha mãe está acontecendo. Não acredito que estraguei tudo. Pepper, tá tudo bem. É só pegar o M4. O quê? O ônibus.
E, então, perdendo os sentidos graças ao pânico que só a academia pode incitar, falo alto bastante para todo o corredor ouvir. Nunca peguei ônibus em Nova York. Jack abre a boca como se fosse fazer um comentário, mas então muda de ideia. Certo. Isso é, então, esse é fácil. O ponto fica a 2 quarteirões daqui, e é uma linha reta até o campo central, 30 minutos no máximo. Abro a boca, mas nada sai. Que? Jack pergunta. Sem maldade, nem impaciência. E, só por isso que, antes que eu tome a decisão consciente de fazê-lo, admito outro fato, ainda mais constrangedor. Nunca saí do Upper East Side sozinha. Jack ri, como se ri de um amigo que acabou de fazer uma piada boa. Um segundo se passa. Não consigo nem mudar minha expressão. Ah. Você está falando sério? A resposta sai como um ganido. Sim. Jack puxa a manga e confere o relógio de novo, parecendo considerar algo sobre o qual se decide um momento depois, quando seus olhos se erguem e encontram os meus de imediato. Certo. Vamos. Ele começa a percorrer o corredor até a saída principal da escola, com suas pernas compridas. Preciso correr para acompanhar. Espera, você vai também? Sim. Mas você me deve uma. Estou aliviada demais para reclamar. Nada de tweetar aos domingos, ele diz. Nós dois abaixamos os teclados por um total de 24 horas. Esses são os meus termos. Combinado. Fico esperando que liste todos os outros termos, mas parece ser só esse. Depois de um tempinho andando rápido, estamos na Madison Avenue, Jack virando a esquina e gritando à minha frente. Corre. Saio correndo atrás dele, meu cabelo escapando do rabo de cavalo antes perfeito, os sapatos Oxford que minha mãe comprou para a ocasião raspando na calçada. Ele alcança o ônibus por pouco, no instante em que as portas estão se fechando, batendo a mão no vidro com aquele sorrisão cativante e acanhado dele, bem quando paro quase trombando atrás dele. Desculpa, balbucio nas costas dele, quase tropeçando enquanto tento me afastar. Seja por causa do charme desajeitado de Jack, seja porque nós dois fazemos uma dupla patética, a motorista do ônibus revira os olhos e abre a porta. Ainda estamos tropeçando enquanto entramos, tentando não cair um em cima do outro quando o ônibus volta a andar, até que Jack praticamente cai em cima do meu colo quando finalmente encontramos 2 lugares vazios. Ele abre a boca para pedir desculpa, mas, antes que consiga, começo a rir. Ai, Deus, diz Jack, recostando-se no assento e dando uma olhada rápida para avaliar os outros passageiros no ônibus. É isso? A pressão finalmente afetou sua cabeça? Ai, cara. Estou tão esbaforida de tanto correr que estou prestes a arfar. Lembrei de uma vez, em Nashville, que eu e minha irmã estávamos correndo na frente, e entramos no ônibus antes da minha mãe, e ele simplesmente foi embora. Sem ela. A gente tinha, 5 e 8 anos, acho. Jack franze o senho como se não soubesse ao certo se deveria rir também. Parece hilário? Estou me lembrando desse dia com vividez, como se tivesse sido restaurado em cores, como se eu estivesse vivendo mais plenamente agora do que na época. Ela precisou correr atrás do ônibus por quase 2 quilômetros. De sandálias. A gente era muito escrota. Nem olhamos pela janela. Já estávamos planejando a vida como órfãs em uma série de livros ou coisa assim. Vocês iriam viver em um vagão de trem? Não. Iríamos fazer bolos. Paige queria muito virar confeiteira na época. Abrir uma loja bem do lado do Big League Burger. Acho que se chamaria Panquecas da Paige. Claro que o posicionamento de marca precisaria de uns retoques. Onde sua irmã está? Pisco os olhos e, de repente, estou de volta a um ônibus em uma rua cercada por prédios, carros e gente em excesso. Universidade da Pensilvânia. Os olhos de Jack ficam provocadores. Por que ela não está brigando comigo no Twitter? Ergo as sobrancelhas para ele. Por que Ethan não está brigando comigo no Twitter? O sorriso em seu rosto vacila por uma fração de segundo. Boa. Ele se recosta mais no banco, esticando as pernas depois que algumas pessoas descem. E porque ele meio que é ruim nisso. Os do segundo dia foram dele, sabe? Ele tveeta para matar. E você pega leve comigo, é isso? Ele bate o ombro no meu.
Não mesmo. Só não faço a empresa passar vergonha. Ele vira a cabeça para me olhar, o rosto surpreendentemente próximo. Imagino que sua irmã não tenha herdado o sarcasmo da família Evans. Não, ela herdou, sim. Minhas bochechas esquentam. Viro a cabeça para a janela, na direção da brisa da rua. Ela e minha mãe estão meio que, bom, sei lá. Jack fica parado de um jeito incomum, como se estivesse esperando. Como se achasse que vou dizer mais alguma coisa. E então, de repente, acabo dizendo. Depois do divórcio, ela veio morar com a gente por um tempo. Antes de ir para a universidade, digo. E ela e minha mãe tiveram um desentendimento. Desentendimento, Jack repete, como se estivesse testando a sonoridade da palavra. Parece algo que alguém diria numa novela. Encolho os ombros. Não sei do que mais chamar. Não achei que duraria tanto tempo. Tipo, pensei que fosse só uma revolta adolescente tardia ou coisa assim. Mas então as coisas ficaram assim. E seu pai? Ainda vive em Nashville. Nós os visitamos nas férias. Vejo que ele quer perguntar, ou talvez seja só minha própria vontade de explicar por que ele não está aqui, se eu e minha mãe estamos. Acho que ele nunca se acostumou com a ideia de o Big League Burger não ser mais o bebê dele. Então, ele ficou em casa. Casa. Só depois que conto toda a verdade sinto que botei coisa demais para fora, como se tudo tivesse simplesmente escapado de mim para esse lugar maior e mais assustador visível para Jack, e também visível para mim. Que este não é o meu lugar. Que, mesmo depois de todo esse tempo e de tudo que fiz, as coisas que defendi e organizei e me forcei a fazer para me encaixar neste lugar, minha casa ainda está a milhares de quilômetros daqui. Mais do que isso até. Porque essa versão de casa nem existe mais. Jack aponta para a janela, e sigo o olhar dele até mais uma unidade do Big League Burger pela qual passamos. Fico tão aliviada por termos outra coisa em que focarmos que falo alto demais, rápido demais. Viu? Isso é estranho. Antes só tinha uma, e agora estamos em todos os lugares. Jack tira os olhos do prédio e volta a olhar para mim. Todo mundo sabe quem você é? Você é tipo a princesa do hambúrguer do Upper East Side? Dessa vez, sou eu quem dá uma cotovelada nas costelas dele. Sim. Todos têm que fazer uma reverência quando entro. Jack faz uma reverência exagerada com o queixo, sem quebrar o contato visual. Reviro os olhos. Na verdade, não. É estranho. Conheço todo mundo no escritório, mas ninguém que trabalha nos restaurantes de verdade. Estou nervosa. Deve ser isso. Estou nervosa e não consigo calar a boca, e Jack está parado ali me deixando não calar a boca. O que é meio que maluco, já que vi a primeira unidade crescer e praticamente cresci nela. Todo mundo conhecia todo mundo. Sei. Igual lá, na nossa lanchonete. A dor indesejada volta, mas penso que agora estou começando a entender sua origem. Deve ser bom, ter crescido aqui, digo. Ficar no mesmo lugar. Conhecer todo mundo. Jack não dá de ombros como meninos adolescentes costumam fazer. Em vez disso, parece ganhar ainda mais vida, com uma naturalidade que normalmente só vejo nele de longe, falando com Paul zoando com o pessoal da equipe de salto. Ele se inclina para a frente e seus olhos se tornam conspiratórios quando responde, como se estivesse compartilhando algo especial. Sim. É legal. Temos um monte de fregueses regulares. Umas velhinhas que me obrigam a chamá-las de tias, então não sei como se chamam de verdade. Alguns professores da Universidade de Nova York, participantes de um clube de bridge, um daqueles clubes de corrida em que as pessoas só correm uns quilômetros pelo bairro para poder encher a cara depois. Todo mundo conhece todo mundo. Fui praticamente criado no chão da lanchonete. Ele ri com um pouco de nostalgia, coçando a nuca. Não dava para fazer nada às escondidas. Você tem um gêmeo idêntico. Não podia botar a culpa em Ethan? Não. Ethan é inteligente demais para se dar mal. Ou talvez só popular demais. Ele murcha de maneira quase imperceptível, soltando um suspiro. O que mesmo assim não impede nossos colegas de nos confundir depois de longos 12 anos.
Observo o rosto dele, a maneira peculiar como sua sobrancelha se franze, o desgrenhamento de seu cabelo já fora dos confins do penteado que alguém fez, a forma como ele parece se encaixar em qualquer lugar com um tipo discreto de tranquilidade. Ele é objetivamente igual a Ethan, exceto por alguns pequenos aspectos, mas na minha cabeça, eles pertencem a espécies diferentes. Não entendo. Vocês são completamente diferentes. Jack bufa. Sim. Obrigado. Que? Jack estende os braços para uma plateia invisível, a voz assumindo uma entonação completamente distinta. Você não é nada como seu irmão absurdamente popular e extremamente bem-sucedido que todo mundo bajula e adora. Uau! Não foi isso que eu quis dizer. Minha irritação por não ter sido compreendida é imediatamente abafada pela cara que ele faz, impossível de esconder. Ei! Não falei nesse sentido. Quis dizer que, vocês vivem cada um em seu mundo, sabe? Jack acena. Desculpa. É só que parece que, é bobagem, mas é só que parece que todo mundo gosta mais dele, sabe? Espera um segundo por uma piada, que ele suavize isso com um comentário. Alguns segundos angustiantes se passam e, então, fica evidente que ele não vai fazer isso. Bom, se vale de alguma coisa, eu não. E então, como as orelhas dele de repente ficam visivelmente vermelhas, acrescento, tipo, vocês dois são um pé no saco para mim, então não sei se vale tanto assim, Jack diz inexpressivo. A cara se foi, substituída pelo sorriso parcial. Acho que você gosta de mim. Cruza os braços diante do peito. Foi o que eu disse, panaca. Acho que somos até amigos. Estou prestes a lançar uma farpa certeira contra ele, mas ela para no meio da minha garganta. Obrigada por fazer isto. Acabo dizendo. O sorriso parcial se suaviza. Jack passa a mão na nuca. Ah, bom. Quanto mais tempo você passar mandando ver nessa entrevista, mais tempo tenho para acabar com você no Twitter, então, todo mundo sai ganhando. Meu sorriso vacila só por um segundo, só porque, pela primeira vez em semanas, eu me esqueci completamente da nossa guerra no Twitter. Parece um momento só meu, até deixar de ser. Jack se recosta e eu faço o mesmo, e o momento continua apenas por tempo suficiente para que eu quase deseje poder ficar aqui em vez de ter que encarar o que me espera depois do nosso ponto. Chegamos à Colômbia com verdadeiramente milagrosos 2 minutos de antecedência. Jack sabe exatamente aonde ir, correndo à minha frente, e com isso, me fazer seguir atrás dele com meus sapatos apertados demais, depois admitindo, diante da minha cara de confusão, que tinha feito uma rodada de entrevistas com a Colômbia na semana anterior. Que? Arfo. E está me contando isso agora. Não vou conseguir entrar mesmo. O que há para contar? Tudo o que eles perguntaram na entrevista. Jack me lança um olhar inquisitivo. Ah, essa é fácil, diz. É só se gabar das suas notar e falar sobre o que quer fazer. Quais são suas paixões? É isso. Abro a boca. Fecho de novo. Livros. Tirar as melhores notas da escola. Tweetar memes maldosos, Jack responde por mim. Certo. Ele inclina a cabeça para o lado, os olhos vasculhando meu rosto antes de se fecharem um pouco, desconfiados. São universidades de elite, pepperoni. Se não souber o que quer, é melhor pelo menos inventar uma mentira razoável. Patricia Evans. Minhas orelhas se erguem com o som do meu nome completo, que ouço apenas de vez em nunca. É o coordenador de entrevistas, que acabou de entrar no saguão e, pela graça dos deuses responsáveis pelas admissões universitárias, não me viu acabando de chegar correndo feito uma verdadeira pateta. Essa pequena misericórdia parece não ter se estendido ao sarcasmo de Jack. Patrícia? Chego perto dele, ainda fora do alcance dos ouvidos do coordenador. Se falar esse nome mais uma vez, você é um homem morto, Campbell. Seu sorriso é mais lento e suave do que nunca e, dessa vez, mais do que entreaberto. Ele acena para mim, ao mesmo tempo impetuoso e meigo, e fala meu nome de um jeito que nunca ouvi antes, Patrícia. Meu coração palpita com o olhar de Jack, me fazendo perder as palavras antes que consiga pensar em algo para responder. Então os olhos de Jack se arregalam e ele aponta para o corredor, onde já está o coordenador. Vai. Ando às pressas, sentindo um gosto estranho na boca. É melhor pelo menos inventar uma mentira razoável.
foi a coisa mais útil que ele poderia ter me dito antes disso, porque, apesar de tudo para o que me preparei repetidamente até a exaustão nos últimos 4 anos, na tentativa de acompanhar a loucura dessa escola, não faço ideia do que vou dizer. E, mais precisamente, não faço ideia do que quero. Não deveria ser uma surpresa. Tive anos para pensar nisso. Além do mais, dia desses eu estava enchendo o saco de Lobo sobre o que ele queria fazer, o roto falando do maltrapilho. Mas é bem isso, acho. Nunca precisei pensar sobre isso. Mantive diligentemente todas as minhas opções em aberto. As matérias avançadas, a média ponderada incrível, as pontuações nas provas oficiais quase perfeitas, a participação na equipe de natação, o clube de debate, o evento para arrecadação de fundos. Encarei tudo e mandei bem nisso. Não há um ponto fraco no meu currículo, nada que fizesse um administrador dizer, sim, mas e. Exceto talvez isso. Exceto a parte em que, de repente, fica claro para mim porque tive tanta dificuldade com as minhas cartas de motivação para as universidades, para articular quem sou eu em tão poucas palavras. Como uma pessoa pode saber quem é se não sabe o que quer? Ela só precisa de alguns minutos para tomar uma água e se preparar, o coordenador me diz. Chegamos ao fim do corredor e estamos ao lado de uma porta de escritório. Ela chamará quando estiver pronta. A porta se abre nesse momento, e dela sai Landon. Ele está com o mesmo ar imperturbável de sempre, como se estivesse saindo do treino e não da sala de alguém que tem basicamente todos o nosso futuro nas mãos. Ele sorri ao me ver, como se fosse um reflexo, mas o sorriso vacila imediatamente. Pepper. Ai, caramba. Eu queria pedir desculpas. Estou tão abalada que não consigo disfarçar o ceticismo no meu rosto a tempo, franzindo a testa. Não passa batido por Landon. É só que, Ele olha de esguelha para a porta do escritório, que ainda está fechada atrás dele. Meu pai é tão, ele vive tentando me arrastar para essas coisas de negócios com ele. Está furioso por eu querer entrar no ramo de desenvolvimento de aplicativos. Para ser justa, não tornei muito fácil para ele a tarefa de pedir desculpas. Embora tenhamos nos cruzado nos treinos, passei a última semana tentando me convencer de que ele não é lobo. Não podia me deixar crer que uma pessoa com quem compartilhei tanto me daria um bolo na vida real. Isso só confirmaria meu pior medo, de que a pessoa que gosta de mim como passarinha não gostaria tanto de quem sou de verdade. Mas não parei de me questionar, mesmo tendo parado de tentar ligar os pontos. E, você quer ir para a Colômbia para isso? Pergunto, porque é mais sutil do que, você é o responsável por eu andar comendo macarrões com queijo excelentes de todos os lugares dentro de um raio de 5 quarteirões do meu apartamento nas últimas semanas. Landon relaxa, pensando ter sido perdoado. Não. Só estou fazendo a entrevista porque meu pai estudou aqui. Ele nem se dá ao trabalho de manter a voz baixa, queria saber como é isso de ser tão seguro de si. Saber o que quer com tanta certeza, sem nem se importar em manter as portas abertas. A verdade é que eu e alguns amigos vamos abrir uma startup assim que nos formarmos. Eu me sinto fraca. Parece arriscado. Então. O estágio está ajudando muito. Acho que vamos tentar. Landon revira os olhos. Seja como for, é melhor do que ficar mexendo com dinheiro, como meu pai faz, com certeza. Lobo desenvolve aplicativos. Lobo fala que os pais o pressionam a entrar para os negócios da família. Lobo nunca manda mensagem durante o treino de natação. Enfim, me deixa compensar por não ter ido. Pago um jantar para você na semana do saco cheio. Não precisa. Isso é um encontro? Devo dizer que sei quem ele é antes de aceitar? Sei quem ele é. Um pessoal da equipe de natação vai dar uma volta, diz Landon. Topa? Estou achando que o suspiro que escapa de mim é de decepção, mas, em vez disso, sinto algo um pouco mais parecido com alívio. Sim. Sim, parece legal. Topo. Landon sorri, e a porta se abre, e volto à minha versão Pepper estudiosa e focada tão rápido que é como se esse encontro nunca nem tivesse acontecido. Entro na sala tão serena que a entrevistadora sorri imediatamente para mim daquele jeito satisfatório dos adultos quando faço minha expressão vencedora. Aperto a mão dela, bato um papo e minto na cara dura, digo que estou interessada em estudar relações internacionais e basicamente repito tudo que Paige vem me contando sobre o que anda estudando na Universidade da Pensilvânia. Ao fim da entrevista,
Posso ver que a conquistei do mesmo modo que conquistei todos os professores, todos os coordenadores, todos os outros alvos da minha bajulação nos últimos 4 anos. Saio pensando que vou me sentir impulsionada pela mesma satisfação de sempre, mas estou completamente esgotada. E, um pouco apavorada também, e enquanto percorro o longo corredor de volta ao saguão, passa pela minha cabeça que não faço ideia de como voltar para casa. O mesmo ônibus que me trouxe aqui não é o que vai me levar de volta. Estou sendo ridícula. Posso facilmente ir a pé. Os quarteirões por esses lados da cidade são todos quadriculados, transversais e paralelas numeradas. O fato de não serem as ruas em que estou acostumada a andar não torna impossível de entender. Sinto um aperto no peito enquanto saio, olhando ao redor como se Jack fosse estar parado ali, sendo que sei que ninguém, em sã consciência, estaria. Pego o celular em uma tentativa de me distrair, lembrando, enquanto destravo a tela, que os tweets do Ruby Seed devem estar no ar. Abro a página e, de fato, no topo do feed deles está um tweet explicando os termos da aposta, e há outro logo abaixo, com uma foto do queijo quente do Big League Burger estilizado em um prato, sem nenhuma indicação de que é o nosso. Deslizo para ver a segunda foto, e toda a minha ansiedade é rápida e brutalmente substituída por raiva. Porque a foto no Twitter do Ruby Seed definitivamente não é a que Jack me mandou. A que Jack me mandou preenchia os requisitos: alta resolução, bem iluminada, uma foto respeitável do que era, admito, um queijo quente de aparência deliciosa. Torrado à perfeição, queijo derretendo pelas beiradas, uma camada de geleia de maçã brilhando nas laterais. Enfim. Era apropriada, nos termos que concordamos. O que é definitivamente menos apropriada é a imagem que o Ruby acabou vetando em vez dela, que sim, exibe o especial da vovó, em um prato segurado por Ita exibindo, para a câmera, seu melhor sorriso de vote em mim para o Grêmio Estudantil, e vou trazer as quartas de pizza de volta. Naturalmente, a Twittersfera está apaixonada. Nem preciso clicar para saber que os comentários já estão cheios de emojis com olhos de coração, mas clico mesmo assim, dito e feito. O queijo quente parece delicioso, mas esse menino é o verdadeiro pãozinho, diz um tweet. Um me diz que ele está no cardápio, diz outro. Eu me crispo com o último. Uau, uma delícia, o queijo quente também é bonito. Emoticon piscando. É jogo sujo por 2 motivos. Um é que Deus e o mundo vão saber que esse é o queijo quente da Gelseesen. Todo o visual de Ethan diz garotinho da cidade. E outra é que as pessoas definitivamente não vão retweetar essa foto pelo sanduíche. Eles vão nos massacrar. E minha mãe, por sua vez, vai me massacrar. Estou soltando fumaça quando saio pelas portas da frente. E? Adivinha só? Como se o universo o materializasse ali para que eu direcionasse minha raiva a ele. Lá está Jack. De costas para mim numa ligação no celular, curvado, falando mais rápido que o normal. Ergo o braço para cutucar o ombro dele, imaginando como o ar vai escapar de seus pulmões quando ele se virar e ver a minha cara, mas sou pega de surpresa pelo tom da voz dele. Não o combinado. A mãe e o pai disseram que eu estava no comando da conta, você não tinha o direito de se envolver. Ele passa a mão no cabelo. Não estou nem aí. Você sabia de tudo. Sabia que isso iria contra os termos de todo o acordo, e por quê? Para ter sua carinha idiota tuitada? Toda a raiva escapa de mim, deixando-me na calçada com os punhos cerrados e o corpo tenso, e nenhuma maneira de dar vazão. Sim. Eu me importo. Meu Deus. Somos melhores do que isso. E a mãe e o pai claramente não sabiam quais eram as regras do acordo, senão nunca teriam enviado aquilo, o que quer dizer que você mentiu para eles. Dou alguns passos para trás, desejando não ter partido para cima dele. É óbvio que ele não quer que eu escute isso. Não, Ethan, não é essa a questão. A questão é que, é mais uma coisa em que você precisa me vencer, não consegue nem me deixar. Ele se vira nesse momento, rápido demais para que eu consiga antecipar. Nossos olhos se cruzam, e ele parece tão abalado em me ver ali, que quero desviar, olhar para a rua, para qualquer lugar que não a maneira como ele está tentando, sem sucesso, apagar a decepção do rosto. Preciso desligar. Ponto de vista de Jack. Desligo o celular. As desculpas esfarrapadas de Ethan ainda ecoando no meu ouvido enquanto ergo os olhos e vejo Pepper. Parada ali feito uma estátua. Com cara de quem quer desaparecer. Não, pior. Cara de que está com pena de mim. Como se as engrenagens da cabeça dela estivessem girando, e ela estivesse tentando pensar na coisa certa que vai me fazer sentir melhor.
O segundo gêmeo. O menos importante. Aquele com que todos só falam quando estão tentando falar com o outro. Quando vi aquela foto idiota, fiquei com medo de que ela ficasse furiosa. Que isso acabaria com essa amizade frágil que temos agora. E com aquilo que é ainda mais frágil. Aquela estranha eletricidade entre nós no ônibus quando ela me acotovelou. Ou a maneira como ficou quase paralisada no momento em que falei seu nome completo. É pior. Com a raiva consigo lidar. Pena, nem tanto. Muito menos por causa disso. Jack. Ela pronuncia. Mas interrompo. Tem um ponto de ônibus do outro lado da rua. É outra linha reta de volta a Stony Hall. Pepper dá um passo cauteloso na minha direção. Você está bem? Mantenho os olhos fixados no cimento. Desculpa pelo tweet. Parece que não foi culpa sua, ela diz. Com a voz baixa. Então, ela ouviu tudo. Claro. Seu irmão está sendo um escroto. Não, retruco. Não fala assim do meu irmão. Estou esperando que ela se irrite como costuma fazer, esperando que erga a voz para me enfrentar. Mas, permanece calma demais. Parada na calçada com um tipo vergonhoso de empatia. Tenho que ir para casa. Digo. Ela assente. Inclina a cabeça na direção do ponto de ônibus. É só esperar lá? Pergunta. Sim. Respondo. Ela espera um segundo, como se achasse que vou dizer alguma coisa, mas não tenho nada a dizer. Sei que é ridículo estar tão chateado por conta de uma foto idiota, mas não é uma foto. Essa é a ponta do maldito iceberg. São todos os esportes em que Ethan tinha que ser melhor do que eu. Todos os nossos projetos idiotas que ele ficava tão animado em começar, mas depois largava só para mim. Todas as tardes em que me deixou sozinho na lanchonete para viver sua maldita vidinha perfeita de Ethan. Com seus amigos perfeitos de Ethan. E todas as vezes que me fez mentir na cara dos nossos pais ao dizer que ele não estava fazendo nada daquilo. Nem fumando baseados idiotas. É como se eu tivesse ficado a vida toda assistindo à sombra de uma lua sobre mim. E agora é só um eclipse total. Pepper caminha na direção do cruzamento para chegar ao ponto de ônibus. E, sem pensar direito, vou atrás dela. Ela diminui o passo para caminharmos lado a lado, sem dizer nada, me deixando voltar para o que quer que seja isso. Não sei como é possível ao mesmo tempo querer ficar longe de alguém e ativamente correr atrás dessa pessoa, como se ela fosse um imã. Mas Pepper parece levar na boa, olhando para mim por sobre o ombro vez por outra. E depois quando para na frente do ponto de ônibus. Consigo voltar sozinha. Diz. Tem certeza? Ela faz que sim. Devolvo seu cartão de transporte na segunda. Balanço sobre os calcanhares, sem querer ir e sem não querer ir. Nós dois vemos o ônibus chegando, e a decisão é tomada por mim. Tem certeza mesmo? Pergunto, por via das dúvidas. Sim, diz Pepper. E, obrigada de novo. Não digo nada. Só observo embarcar, vejo o ônibus se afastar e a levar consigo. De repente me sinto um babaca aqui. Em Morningside Heights, com meu uniforme escolar engomado. O cabelo ainda penteado para trás do jeito como minha mãe me fez escová-lo antes que eu saísse. O penteado que é tão claramente Ethan, que senti um choque quando vi o resultado no espelho. Bagunço o cabelo para me livrar dessa sensação e caminho até a estação da linha 1. Torço para que a caminhada até o East Side, quando desço do metrô, ajude a me acalmar. Mas, na verdade, estou ainda mais irritado quando chego à lanchonete. O tempo está bom para novembro e as ruas estão cheias, e sou apenas o tipo de pessoa invisível em que ninguém hesita em esbarrar. Quando realmente chego, a lanchonete está lotada. Ethan está no caixa. Pela vitrine, consigo ver que está tirando uma foto com um grupo de meninas adolescentes sorridentes. Minha mãe está correndo pelo salão, reabastecendo os guardanapos, condimentos e canudos, o que significa que meu pai deve estar nos fundos ajudando os cozinheiros, ou no escritório fazendo telefonemas. Basicamente, ninguém tem tempo para me ouvir resmungar. Faço então uma coisa que nunca fiz em toda a vida. Viro as costas para a lanchonete lotada e vou direto para a escada que leva para o apartamento.
Fecho a porta e é como se um aspirador sugasse o barulho da loja, da rua e dos carros. Como foi a entrevista? Levo um susto com vovó Belly, que está em sua poltrona de sempre. O notebook apoiado no colo. E uma partida de paciência aberta na tela. Ela parece perto de vencer. Uma das minhas coisas favoritas quando eu era criança, era assistir aquele flip das cartas animadas descendo em cascata sempre que ela vencia. Ela ainda me chama para a sala para ver quando acontece, até me deixa clicar na última carta antes de ganhar. Foi tudo bem, digo, tirando a mochila e largando-a no sofá, como meu pai odeia. Como foi sua manhã? Ela aponta para a janela. Boa. É legal ouvir toda essa movimentação lá embaixo. Sorriu sem querer. Sim, está bem cheio lá embaixo. Mesmo assim, você está aqui em cima. Seu olhar é mais provocativo do que repreensivo. Posso levar você lá embaixo, se quiser. Ela gosta de se sentar à mesa perto da janela. Todos os fregueses regulares a conhecem, obviamente. Ela é meio que um ícone do East Village, já estava aqui antes de nascimento de muitas dessas pessoas. Mas, desde que começou a perder o ritmo, ficar lá embaixo por muito tempo a deixava cansada demais, e só quer ir se tiver alguém da família com ela. Mas, em resposta à minha pergunta, ela faz que não, e dá um tapinha no braço do sofá. Perto da poltrona dela, pedindo para eu me sentar. Tenho boa companhia de sobra aqui em cima. Ela diz. Eu me sento, afundando-me no sofá, sabendo que está prestes a acontecer antes que aconteça. Nada escapa a vovó Belly. O que está passando na sua cabeça, batatinha? Não vou contar para ela. Evito mentir sobre todo o lance do Twitter. Ela não entende nem se importa com o funcionamento das redes sociais. Então, na verdade, não há muito o que dizer. E não há por que estressá-la com isso. Ah, vá. Você entrou com cara de quem derrubou um sorvete na calçada. Bufo. Até aparece. Ela ergue as sobrancelhas para mim. É idiota, murmuro. Seus olhos ficam mais firmes do que nunca em mim, parecendo mais e mais aguçados a cada ano que passa. Deixa que eu decido isso. Olho por cima do ombro, como se minha mãe, meu pai ou Ethan fossem sair do nada e interromper toda a conversa. Não é algo que eu pudesse dizer na frente deles. Nada que eu queira admitir para mim mesmo. Vovó Belly ainda está me dando um daqueles seus olhares quando volto a olhar para ela, é impossível não abrir o bico. É só que, às vezes. Não tem como dizer isso sem parecer um completo babaca. Às vezes, é como se eu não fosse, sei lá. É difícil admitir para mim mesmo, e ainda mais difícil articular o pensamento. Sabe, é como se fosse todo mundo louco pelo Ethan. Na escola. Na lanchonete. Ele só. Faço um gesto vago, como se conseguisse colocar 17 anos de uma leve sensação de inadequação no ar à minha frente. Querido, não sei como contar isso para você, mas vocês têm exatamente a mesma cara. Essa mesma cara quase desmorona quando ela diz isso, porque esse é o X da questão. Não posso culpar nada. Não posso dizer que é porque ele é mais alto, ou mais bonito, ou mais velho, ou mais qualquer uma das coisas que se poderia dizer quando um irmão ofusca o outro. Temos as mesmas armas. Ele só as usa melhor do que eu. Vovó Belly parece ver isso escrito na minha testa. Ela estende a mão na direção da minha cabeça, e me abaixo para deixar que ela bagunce meu cabelo. Mesmo depois de todo esse tempo, é estranho ser tão mais alto do que ela, embora isso nunca tenha sido estranho com relação a mais ninguém. Não se preocupe com o que Ita está aprontando, ela diz. Você vai encontrar o seu caminho em grande estilo. Quando sair deste lugar. Eu a encaro, surpreso. Vovó Belly, acho que nós dois sabemos que não vou sair daqui. Ela sorri para mim. Você gosta daqui. Pode ficar por um tempo. Mas nunca foi o tipo de pessoa que consegue ficar em um só lugar por tempo demais, desde que começou a engatinhar. Olho para a sala, as prateleiras cheias de videogames e DVDs e a coleção de conchinhas que continua sendo ampliada pela minha mãe toda vez que vamos a Coney Island.
O velho tapete ainda manchado pelo ponche havaiano que Ethan derramou 10 anos atrás, as fotos de mim e Ethan que meu pai tira todo verão e coloca em sequência nas paredes, o cesto em que vovó Belle guarda as agulhas de tricô com que faz touquinhas para os bebês dos fregueses assíduos. Olho para tudo, menos para vovó Belle, porque essas são as coisas que me ancoram, tudo que sempre fui e apenas presumi que continuaria sempre sendo. O que ela está dizendo agora parece uma permissão para deixar isso para trás, e isso me assusta na mesma medida em que me alivia. Mas, nós dois sabemos que não cabe a ela me dar essa permissão. Não sei se meus pais pensam assim. O que é como dizer, sei que eles não pensam assim. A pressuposição de que vou ficar para ajudar a administrar o lugar, que vou assumi-lo algum dia, está tão enraizada neles que nunca nem conversamos sobre isso. Simplesmente é assim. Como se tivesse sido gravado em pedra mesmo antes de eu aprender a ler. Ela dá um tapinha no meu joelho. Você deveria falar com eles sobre isso. O tempo até a formatura vai passar mais rápido do que você imagina. Ela deixa a mão ali por um momento e diz: morro de amores por essa lanchonete e todo mundo que trabalha nela. Desejo que quem quer que administre um dia ame do mesmo jeito. Mas, Batatinha, essa pessoa não precisa ser você. Não estou acostumado a ter conversas sérias. Com vovó Belle nem com mais ninguém, na verdade. Pelo menos, não o tipo de conversas em que há tanta coisa em jogo como nessa. De repente. Parece que avancei 10 anos. Como se estivesse falando por mim e por quem quer que eu deva ser depois desse tempo. Mesmo assim. As palavras saem só um pouco mais altas que um murmúrio. Não quero decepcioná-los. Vovó Belle inclina a cabeça para mim e estreita os olhos. Seu clássico olhar de deixa disso. O problema é que ela sempre fica um pouco ridícula fazendo isso. Então é difícil conter um sorriso, mesmo agora. Você nunca conseguiria ouvir ajuda, embora eu não tenha certeza se isso é capaz de tornar a ideia verdadeira. Fico com vovó Belle por um tempo depois disso. Comemos as sobras da lanchonete que meu pai guardou na geladeira, torta de chocolate e macarrões de tudo um pouco, e assistimos alguns episódios gravados em fita de Outlander, uma série que ela adora, sob juramento de que nunca vamos contar para a mãe que assistimos sem ela. Então, o relógio bate 8 e vou para o meu quarto, convenientemente logo antes do horário em que sei que minha mãe, meu pai e Ethan vão subir. Ninguém me fala nada, nem mesmo bate na porta. Fico grato e desapontado ao mesmo tempo. Eu me enterro na tela do notebook e estou trabalhando em uma coisa para surpreender passarinha, mas, quanto mais tento me distrair, mais inquieto fico. Só percebo que comecei a bater o pé sem parar na parede quando Ethan soca do outro quarto para me lembrar de parar. Não consigo parar de pensar. Pego o celular por reflexo, como fiz por vezes demais nos últimos meses. Não falar com passarinha é como me conectar com algo fora de mim, como se estivéssemos perto o suficiente para acalmar a mente um do outro, mas distantes o suficiente para nunca parecer tão assustador quanto deveria. Abro Doninhais e passo os olhos pelo chat do corredor. Algumas pessoas estão trocando informações sobre diferentes organizações à procura de voluntários, já que os alunos que querem entrar para a Honor Society precisam acumular 25 horas de voluntariado até o fim do mês. Fora isso, é uma noite bem parada. Ouço passos no corredor e tiro os fones, pensando que um dos meus pais vai bater. Mas, escuto a voz da minha mãe e me dou conta que ela está falando com Ethan. Nada a ver com aquele aplicativo Doninhais sobre o qual estamos recebendo e-mails. Nem estou nele. Não tenho tempo. Por quê? Ah, não sei. Estão falando que um aluno criou o aplicativo. E sei que você é bom com computadores. Mãe, eu arrumei o Wi-Fi, 2 vezes. Não sei desenvolver aplicativos. Não consigo escutar o que é dito na sequência. Coloco os fones de volta nos ouvidos e aumento o volume da música para um nível que deixe as orelhas em carne viva. É o tipo de sentimento que transcende a mágoa ou a raiva ou qualquer uma das coisas que tento não sentir sempre que eles fazem isso, de novo e de novo. Sempre presumem o melhor em Ethan, e simplesmente se esquecem de mim. Certo. Não é justo. Eles não sabem que estou aprendendo sozinho a fazer aplicativos e definitivamente não estão perguntando para Ethan porque estão orgulhosos de que ele esteja por trás da minha criação injustamente difamada.
Mas isso não impede minhas mãos de se cerrarem e se abrirem, não impede meus dentes de rangerem, não me impede de querer abrir a janela e gritar para a rua como o clichê nova-iorquino que provavelmente estou destinado a ser desde sempre. Saio do Doninhais e mando mensagem para Pepper. Chegou bem em casa? Não estou esperando uma resposta tão rápida. Sim, obrigada de novo. Você salvou minha vida. Sinto um nervosismo estranho em mandar mensagem para ela, como se isso de certo modo me deixasse mais exposto do que realmente falar pessoalmente com ela. E acho que de certo modo, deixa. Toda vez que interagimos é porque temos que interagir, seja por conta das equipes de natação e salto, do Twitter ou de entrevistas malfadadas para conseguir vagas em universidades. E isso é por vontade própria. Pessoal. Como se tudo que ela me respondesse ou deixasse de escrever pudesse me afetar em dobro. Desculpa por ser um escroto. Você não foi um. Mas Ethan realmente ferrou com nossa aposta. Sim. Não estou nada contente com ele agora. Pepper está digitando, e depois para, e depois volta a digitar. Eu me encolho, observando as pequenas reticências surgirem e desaparecerem. Quase consigo imaginar a expressão exata no rosto dela na calçada hoje mais cedo, nos segundos em que ela estava tentando decidir se falava algo ou deixava para lá. Mas ele ainda é seu irmão. Sinto um aperto na garganta. Me acerta em cheio, em tão poucas palavras, não tenho como odiar Ethan, assim como não posso odiar a mim mesmo. Sim. Por mais que eu queira gritar com ele às vezes. Ei, é para isso que servem os irmãos, né? Você e sua irmã costumam brigar? Fisicamente. Em gaiolas de luta. Rio. Ela ainda está digitando. Não, na verdade, não. Mas fico brava com ela às vezes. Normal, coisas de irmãs. Tipo, todo mundo encontrou um jeito de se acostumar com o divórcio. Ela foi a única que não. Teimosia deve ser uma virtude dos Evan. Então desrespeitar acordos de guerras no Twitter deve ser algo dos Campbell. Não estou mais inquieto, pelo menos, mas só percebo isso porque comecei a machucar minha bochecha. A verdade é que não abro o Twitter desde que vi a foto de Ethan na página do Ruby. Sei que estamos ganhando, e queria que não estivéssemos. Faz toda a graça sumir. E, por um tempinho, foi sim divertido. Acordar de manhã e ir ver o que Pepper havia preparado na noite anterior. Esperar para ver a cara de indignação dela enquanto respondia, e esperar para ver sua cara de malandra quando tinha uma ideia. Em certo momento, deixou de ser uma guerra e começou a virar um jogo. Será que estamos indo longe demais com essa coisa do Twitter? Na real, o BLB foi longe demais desde o começo. Ainda bem que vocês ganharam mais seguidores, senão a gente ia parecer muito escroto. Vocês não precisam da nossa ajuda para isso. Mas quero dizer, sobre a coisa dos celulares e hackear contas e tal. Aquilo foi bem bosta. E minha mãe não curtiu nem um pouco. Mas sabe que o estranho é que eu e Poó já somos amigas agora graças a isso? Espera, quê? Vim parar num universo paralelo? Faço parte dos grupos de estudos dela agora. Vamos almoçar juntas amanhã, depois de um deles. Uau! De rivais a parceiras de estudo isso vai deixar a escola toda de ponta cabeça. Tipo, com gente dançando stick toda e status quo no refeitório. Pois é legal. Se você acha que pode fazer referência a High School Musical sem que eu tire sarro de você sem dó, está enganado. Vou guardar para depois. Anotado. E acho que Paul se divertiu com todo o lance de espionagem. Mas sua mãe ficou muito brava? Só um pouco irritada, mas talvez eu tenha feito uma bagunça colossal assando bolo para aliviar o estresse e tenha sido proibida de usar a cozinha pelo resto da semana. Ah, merda. Que droga. Sim, pra você. Sem mais docinhos aleatórios. Começo a digitar, então paro. Isso pode ser um erro. Assim, o tipo de erro com uma consequência tão pequena como Pepper rir da minha cara, ou grande como mais um sermão dos meus pais. Mas não consigo imaginar meus pais não gostando de Pepper. Até Ethan meio que ainda gosta dela, apesar de desrespeitar as regras que criamos para o Twitter. Então envio a mensagem. Pode usar nossos fornos se quiser. E entrar em território inimigo? Isso não é um não.
A gente só envenenaria você um pouquinho. Mas, sério, acha que depois dessa podemos parar com isso? Com o lance do Twitter. Passa pela minha cabeça que ela pensa que eu talvez esteja me referindo a outra coisa, ou seja, todo o lance da amizade que parece ter surgido entre nós sem querer causada pela coisa do Twitter. Acho que deu o que tinha que dar. Pepper demora um pouco mais para responder. Concordo. Depois que o lance do Ruby acabar. Foi ideia minha, mas de repente reluto em concordar. Não twittar mais significa muito menos Pepper, algo que eu nem sabia que era importante para mim até agora, agora que estou tão irritado com o lance de Ethan, tanto por ela quanto por mim. Agora que estou realmente chateado por algo tão besta como ela estar proibida de assar bolos. Agora que percebo que vou sentir falta dessas farpas quando tudo acabar. Mas, ainda temos natação e salto ornamental, por mais 1 mês e meio. E o primeiro período juntos. Não é como se fossemos viver em planetas diferentes. Sim. Depois disso largamos os teclados. O que significa que isso tudo vai acabar no fim da semana. Coloco o celular de volta no colchão, supondo que não vai haver mais mensagens por hoje. Já é estranho que eu tenha mandado mensagem para ela. Como cutucar algum tipo de limite, transformando a gente nesse tipo de amigos. Mas então a próxima mensagem dela vai ainda mais longe. É estranho que foram necessários 4 anos e uma guerra no Twitter para virarmos amigos. Então você admite? A contragosto. Mas sério. Sei que você tem esse lance com Ethan, mas não deveria. Sinto que você meio que se esconde por causa disso. Pepperoni. Sou a pessoa mais barulhenta da nossa turma. E, se o assunto é se esconder, acho que quem mais se esconde na verdade é Pepper. Ela se camuflou em Stonehall tão rapidamente que, às vezes, é difícil lembrar que não crescemos junto dela, como se sempre tivesse estado ali no canto, elevando o nível para o resto de nós de forma irritante. Acho que essa é uma forma de se esconder, às vezes. Volto a largar o celular, os olhos subindo para a janela, sentindo-me tão absurdamente exposto que, por um momento, meio que acho que tem alguém me espiando por trás dela. Fecho os olhos e tento me controlar, como se meu corpo todo quisesse rejeitar o que acabei de ler. Não sei o que é pior, que ela pode ter razão ou que sacou isso antes de mim. Enfim, tagarela ou não, você é legal do jeito que é. Mas queime essa mensagem para que ninguém possa usá-la contra mim no futuro. Sorriu. Bom. Mesmo perfeccionista implacável com uma sede de derrubar a média ponderada dos outros, você também é legal do jeito que é. Nós dois sabemos que esse é o fim da conversa por hoje, como se alguém fechasse um livro com delicadeza antes de ir dormir. Fico sentado na cama, quase sem acreditar que isso aconteceu no breve intervalo de 1 hora, sendo que parece não ter acontecido nos limites do tempo normal, ou o tipo de conversa que se tem certeza de que vai ficar em sua pele por muito tempo depois que ela terminar, muito tempo depois que a pessoa com quem a teve tiver saído da sua vida. Mordo o lado de dentro da boca. Eu me pergunto onde Pepper vai parar quando tivermos acabado tudo. Eu me pergunto de uma forma e com uma angústia que não direcionei nem a mim mesmo. No fim, é por causa de Pepper que faço o que venho alternando entre fazer e tentar não fazer, já há meses. Abro o Doninhais e clico na conversa com Passarinha. Lobo. Certo, então está claro que o aplicativo não vai nos revelar um pro outro logo. Uma meia-verdade, já que fui eu que impedi que ele fizesse isso. Mas a resposta é quase imediata. Passarinha. Está sugerindo resolvermos isso por conta própria? Lobo. Estou. Passarinha. Quando? Olho o calendário pendurado no guarda-roupa, o que minha mãe sempre muda os meses quando me esqueço. A contagem da nossa guerra de retweet vai sair no Ruby Seed na quinta. O dia seguinte vai ser o dia de saco cheio. Lobo. Sexta. Passarinha. Pra mim, pode ser. Respiro fundo, sentindo o velho golpe de ansiedade no estômago. Mas ele me mantém ancorado dessa vez. Você é legal do jeito que é. Não é quase nada, mas, nesse momento, com essa decisão em particular, faz toda a diferença. Lobo. Legal. Os veteranos vão se encontrar perto do centro à noite. Podemos decidir o que fazer então. Passarinha. Excelente. Me dá tempo suficiente para pensar em um álibi. Nossa. Isso vai ser divertido.
ponto de vista de Pepper. Menti para Jack. Minha mãe não ficou irritada com a foto de Ethan. Ela ficou furiosa. Precisamos ligar para o gerente de redes sociais do Rubicide, ela me disse assim que entrei pela porta. Fiquei estranhamente imperturbável. Esse é o trabalho de Taffy. Ela estava em pé na cozinha, debruçada no balcão, olhando para os restos do bolo dos anjos nota 10 e receita de Paige, não minha. Ao que parece, ela mandou bem na bimestral de francês, e não consegui resistir a replicar a receita depois que ela postou no nosso blog. Agora, porém, está faltando um bom pedaço, e minha mãe está segurando um garfo. É sábado, ela disse. Então isso pode esperar até segunda. Não foi você quem organizou a coisa toda? Apesar de Jack ter roubado o meu telefone, acho que minha mãe não faz ideia que estudo com os filhos dos donos da Gelseesen. Ela só acha que fui hackeada pela nuvem ou coisa assim. Então, não sabe da existência de Jack nem que ficamos cara a cara com a mesma frequência que estamos no Twitter. Até onde ela sabe, sou completamente inocente em relação a isso. O Rubicide entrou em contato conosco. Eu a lembro. E, sim, o duelo de retweets foi ideia minha, e nós definimos os termos. Eles não os cumpriram. Isso não é culpa minha. Ela crava o garfo no bolo, a boca curvada em uma expressão frustrada. Fico muito imóvel, observando-a refletir sobre isso e me sentindo mais incomodada a cada segundo. O tweet já está no ar, e não há nada que possamos fazer a respeito. E, se quer saber, disse que deveríamos parar com isso há semanas. Bom, essa decisão não cabe a você. Cabe se você me obrigar a virar à noite publicando tweets idiotas. Minha mãe me lançou um olhar cortante. Então suas sobrancelhas se franziram em uma careta, e seu corpo assumiu a postura de quem, de repente, está prevendo uma briga. Como se eu a estivesse desafiando. Como se eu fosse Paige. Mas isso já havia ido longe demais. Se não havia mais ninguém para desafiá-la, teria que ser eu. Tem alguma coisa sobre isso que você não está me dizendo? Ela se recusou a olhar nos meus olhos. Do que você está falando? Essa coisa toda do Twitter. É insana. Papai e Paige, assim como metade da internet, acham que estamos perdendo a cabeça. Metade da internet está vendo um monte de mídia sobre nós. E acha que somos os vilões, ressalto. E somos mesmo. Por nos defender? Se tivéssemos deixado isso de lado, teria sido como um filhote de passarinho tentando atacar uma montanha. Mas agora virou um lance, e virou um lance porque nós o transformamos em um, não eles. Quanto mais levamos isso adiante, pior fica para nós. Eu sou a CEO. Fui eu que construí esse lugar, fui eu que transformei essa operação de uma churrasqueira no quintal à potência que ela é hoje. Ela parou nesse momento, porque as lágrimas brotaram tão rápido nos meus olhos que nos chocaram. Pepper. Pesquei para conter as lágrimas. Sinto falta daquela churrasqueira no quintal. Houve alguns segundos de silêncio, então, quando uma de nós estava claramente prestes a balançar a bandeira branca. Eu sabia que, se esperasse, seria ela. Sabia que também poderia ser eu. Em vez disso, falei, tínhamos integridade naquela época. Minha mãe apertou os lábios, olhando feio para o bolo dos anjos. Não roubei nada daquela lanchonete. Então por que você se recusa a deixar isso de lado? Vamos ser motivo de chacota de, vá para o seu quarto. Era a primeira vez que alguém me falava isso desde que eu era criança. Quase dei risada. E talvez fosse mesmo engraçado. Tinha passado a vida toda com o medo constante de criar problemas, de deixar alguém bravo. Jack já deve ter se esquecido que me chamou de Pepper puxa-saco por um tempo no segundo ano, mas isso se aplicava na época e definitivamente, se aplicava até esse momento. Mas, nada de terrível aconteceu. A terra não ruiu debaixo dos meus pés. Não me senti exatamente bem, mas também não me senti mal. E foi com essa mentalidade estranhamente ancorada que recebi a mensagem que Jack me mandou do nada, e me vi sendo mais franca com ele do que teria sido algumas semanas atrás. Foi com essa mesma mentalidade que, não muito tempo depois, Lobo conversou comigo no Doninhais e perguntou se eu achava que deveríamos nos conhecer finalmente. Pareceu idiota não dizer sim. Ainda mais porque já vou sair com Landon e os outros veteranos, de todo modo. Agora, se tudo desse certo, poderíamos fazer isso com todas as coisas claras entre nós.
Tudo ficaria diferente, Landon passaria a ser quem é quando está só comigo, quem é quando ninguém está vendo, e tudo faria sentido. Eu tinha que acreditar nisso. Por isso, disse sim. E só penso nisso desde então, durante o café da manhã glacial com minha mãe na manhã seguinte, no qual mal falamos uma com a outra, embora ela estivesse prestes a sair em uma viagem de negócios, durante meu encontro de estudos com Pooja, no qual dividimos um sanduíche e uma salada, durante a ligação com meu pai naquela noite, quando ele quase me fez chorar de tédio enquanto narrava algo que o marido de Carrie Underwood fez em um jogo de hóquei. Só penso nisso até, de repente, aparecer algo muito, mas muito maior sobre o que pensar. O artigo que Ruby Cid publicou sobre nós. E estou falando de nós. Não sobre a Gelseisen e o Big League Burger, mas sobre mim e Jack. Acontece logo depois do primeiro período na segunda-feira. Jack e eu trocamos um olhar e abrimos as bocas como se estivéssemos prestes a cutucar um ao outro como costumamos fazer, mas não há muito a dizer, nós dois ficamos longe dos feeds do Twitter um do outro desde nosso encontro no sábado. Em vez disso, soltamos o mesmo suspiro e sorrimos, acanhados, um para o outro. E aí? Ele diz, aproximando-se e tamborilando os dedos na minha carteira. Penso que ele vai se gabar sobre o fato de que Ethan e seu queijo quente já conseguiram pelo menos 5.000 retweets a mais do que nós, mas, por algum motivo, sei, pelo formato do seu sorriso entreaberto, que não. E aí? Respondo. Ele solta uma gargalha. Bom, agora que está tudo ficando mais de boa, não deveríamos, sei lá, realmente cumprir nossas funções de capitães? Termino de guardar os livros na mochila. Ah, isso? Deixe-me adivinhar. Você já fez tudo e mais um pouco. Não, não. A verdade é que, tirando conversar com Jack e ir para o treino propriamente dito, mal tive tempo de fazer nada. Estive guardando todo o trabalho sujo para você. Bom, nesse caso, acho que a gente deveria pensar no que vamos fazer para o evento de arrecadação de fundos. Já que os zilhões de dólares que eles tiram de nós com a mensalidade não são suficientes. Dessa vez, seu tom não é amargurado, mas consciente, um reconhecimento de que eu entendo. De que temos origens parecidas, ainda que esteja bem distante dela agora. Como se, depois de todas essas palhaçadas, finalmente encontramos um ponto em comum. Na verdade, estava pensando em vender bolos. Jack ergue as sobrancelhas, surpreso. Que antiquado da sua parte. Encolho os ombros. Juntando sua lanchonete e meus talentos culinários, podemos fazer isso, tipo, não ser péssimo. Jack considera o argumento. Não é uma má ideia. Tenho ideias boas de vez em quando. Você deveria vir na lanchonete. Ele já tinha feito a oferta, mas é só pessoalmente que consigo ver que está falando sério. Fica em East Village, certo? Devo parecer nervosa, porque Jack me dá um tapinha nas costas. É só pegar a linha 6. Certo. Vai ser bom para você, Pepperoni. Ver um pouco mais do que essa grande cidade tem a oferecer. A ideia me apavora. É fácil dizer só pegar a linha 6, mas é muito mais complicado do que isso. Envolve arranjar um cartão de transporte, e tomar o cuidado de não embarcar na linha errada, e tomar o cuidado de pegar um trem que esteja indo no sentido certo, e ouvi dizer que às vezes eles simplesmente decidem virar expressos e, se você não estiver prestando atenção, vai parar no meio do Brooklyn, e aí o que acontece? Podemos infiltrar você, se quiser, diz Jack. Acho que ainda tenho a peruca que Ethan usou quando se vestiu de coringa para o Halloween. Estou sendo ridícula. O metrô não vai me engolir. Faço 18 anos daqui a alguns meses e vou ficar nessa cidade por pelo menos mais 7, não posso me sentir desamparada para sempre. Que dia você acha que deveríamos? Vocês viram isso? Paul e Pooja exclamam as mesmas palavras ao mesmo tempo, ao nosso lado. Param e se entreolham em choque, como se tivessem acabado de abrir um buraco na Matrix e, então, enfiam os celulares nas nossas caras, sem nem se preocuparem com a presença da senhora Fairchild a 1,5 metro depois da porta. Pego o celular de Pooja das mãos dela. Reconheço o logo do Ruby Cid em qualquer lugar, o que estou achando difícil de processar é uma foto do meu rosto no site. Ai, meu Deus! A manchete diz. A guerra entre marcas mais icônica que já houve no Twitter está sendo liderada, é claro, pelos adolescentes. Pelos adolescentes? Jack está murmurando ao meu lado. Não sabia que falávamos em nome de toda a geração Z, mas beleza.
Como conseguiram minha foto? Sua mãe? Ah, de jeito nenhum. Deve ter sido Tafi. Minha mãe nunca teria aprovado isso. Caramba, eu não teria aprovado isso. Mas lá estou eu, identificada como Patrícia, Deus do céu, na foto do anuário do ano passado, com uma espinha enorme no queixo, e lá está Jack, mal cortado de uma foto da equipe de salto ornamental do ano passado. Começamos a ler o texto. Se você é um ser vivo com uma conta no Twitter, dificilmente vai ter perdido a hashtag Big Cheese, a batalha épica entre a rede de fast food Big League Burger e sua adversária inesperada, uma lanchonete muito querida em sua região chamada Gelseesen. Seus respectivos tweets atingiram uma internet já acostumada com o tipo de publicações sarcásticas voltadas para o público postadas por contas corporativas, como as de Wendy's, Mupai e Netflix, nos últimos anos. Essas contas podem ter preparado o terreno para o tipo de guerra que o BLB e a GC estão travando, uma guerra que já deu a uma lanchonete pequena um número impressionante de 500 mil de seguidores, e que não para de crescer, e criou mais hashtags do que há opções em seus cardápios. Mas o mais surpreendente sobre o hashtag escândalo do queijo quente este ano? Ela não está sendo liderada por gerentes de mídia social. Essa é uma guerra travada por adolescentes. Incluído no artigo está mais um vídeo de Jasmine Yang, que parece ter feito a maior parte da investigação antes de o repórter do Rubicid escrever a matéria. Ao que parece, um novo vídeo dela foi ao ar ontem à noite, e o nível de stalker a que ela chegou bota qualquer pesquisa que já fiz para o clube de debate no chinelo. Primeiro apresenta Jack, com um punhado de informações das contas dele e de Ita no Facebook. A parte sobre mim é muito mais curta, mas qualquer pessoa que me conhece me reconheceria na hora. Além da foto do anuário, há uma foto antiga em que eu, Paige, minha mãe e meu pai estamos posando na frente do primeiro Big League Burger em Nashville, uns 10 anos atrás. Nós 4 estamos segurando hambúrgueres. Paige está sorrindo de aparelho, e meu cabelo está preso em Marias Chiquinhas de altura astronômica. Qualquer adolescente em sã consciência provavelmente se sentiria humilhado. Mas não consigo parar de olhar para nós 4, para a prova de que não fantasiei as memórias na minha cabeça, e realmente já foi simples assim, muito tempo atrás. O artigo menciona que moramos em Nova York, diz até que estudamos na mesma escola, embora faça a pequena bondade de não mencionar qual. Então, fornece um resumo do que eu e Jack tretamos um para o outro até o momento, um estranho histórico digital de nosso confronto. Veja o primeiro tweet que ele publicou, o retweet comentando sobre os itens novos do nosso cardápio, e vejo que ele se demora sobre esse na tela dele também. O tweet que gerou 1000 outros tweets. E pensar que nem todas as nossas noites eram mal dormidas na época. Depois, o artigo entra em todas as repercussões de nossos tweets, algumas das quais já estou ciente de outras, definitivamente não. Por exemplo, eu tinha visto as hashtags, até respondido a algumas delas, mas não tinha visto fanarts de tirinhas em que as mascotes da Gelseesen e do Big League Burger brigam entre si, a menininha sardenta e o menininho angelical atirando comida um no outro. Chegamos à frase sobre a fanfic que shippa, de brincadeira mas nem tanto, uma versão mais velha das mascotes e nós 2 reagimos de maneira tão visceral que vários rostos se voltam para nos encarar no corredor. Estão shippando os 2? Jack exclama. Abano a cabeça. Eles são muito jovens, pelo amor de Deus. Isso é pecado. Eles não estão mais shippando as mascotes, diz Pooja, pegando o celular da minha mão e descendo até a seção de comentários. Agora estão shippando vocês. Meu rosto está ardendo antes mesmo de meus olhos pousarem nos primeiros. Li o Marvin 4 minutos atrás. Ai meu Deus, me diz que eles estão namorando. Dei em 11 minutos atrás tá, mas preciso de todas as ilustrações em universos alternativos disso no Tumblr. Pra já Suzy e Kel e 14 minutos atrás foi mal. Shakespeare do Twitter é um novo RJ, então, como se ela fosse a lua controlando essa nova maré da internet. Finalmente vejo o título que Jasmine Yang deu a seu vídeo sobre nós, amor entre tapas e queijos. Não consigo olhar para Jack. Não consigo olhar para ninguém. Nem sei que sentimento é esse, não é vergonha. É maior do que isso, algo que consigo sentir queimar da ponta das minhas orelhas até a planta dos pés. Sinto que estou rodeada em 360 graus por holofotes, como se não houvesse uma única parte de mim que não está exposta. Pepper? Minha voz parece estranha até para mim, como se eu estivesse embaixo d'água. Isso é, uau. O sinal toca. Ninguém se mexe.
Pooja e Paul pegam seus celulares e esperam um momento, antes de se despedirem de nós com pressa e compaixão, e saírem pelo corredor com o resto dos nossos colegas. É Jack quem rompe o silêncio. Vai ficar um clima esquisito entre nós? Solto uma risada de alívio. Ah, com certeza. Legal, legal. Nesse caso, vou me antecipar aos boatos que vão se espalhar contando para todo mundo que você tem piolho. Nesse caso, pode deixar que conto para todo mundo que você dorme com um pijama da Hello Kitty. O sorriso de Jack está se entreabrindo. Vou contar para todo mundo que você masca alho cru depois de cada refeição. Consigo sentir a risada se formando em minha garganta. Vou contar para todo mundo que você bebeu água da piscina. Opa, espera. Essa é verdade. Jack abana a cabeça. Você nunca vai superar essa, não é mesmo, Pepero? O último sinal toca, e nos assustamos com o som. Chegamos tão perto um do outro enquanto ríamos que é um milagre não termos batido a cabeça, nossos olhos comicamente arregalados como se nunca tivéssemos ouvido sinais antes, como se não tivessem passado anos ditando todos os segundos de nossa vida de adolescentes. Mas, então, por um instante, nenhum de nós se mexe, olhando fixamente um para o outro como se nossos olhares estivessem enroscados. Aula. A palavra escapa de repente, como se não fosse uma palavra de verdade, mas alguma coisa sem sentido que inventei. Ah, sim, tem isso, diz Jack. Ele caminha ao meu lado. Espera, não, tenho um período de estudo independente agora. Ele se vira e segue abruptamente para o outro lado do corredor. Observo-o ir, com suas pernas compridas e passadas longas e percebo, logo antes de me virar, que ainda estou sorrindo que nem uma idiota. Não sei porquê, mas não consigo parar. Sinto falta da minha mãe quando ela não está aqui, mas talvez seja a maior misericórdia que o universo já me concedeu quando ela liga para avisar que vai estender seu tempo na Califórnia, onde está supervisionando a abertura de novas unidades, em Los Angeles e São Francisco. Escuta, ela diz, sinto muito que as coisas estejam tão tensas ultimamente. Não digo nada. Estava ansiando pelo som de seu perdão, sem entender quanto eu queria isso até que o recebo. Sinto muito também, digo. Não elaboro. Imagino que, se ela vai deixar todo o artigo do Rubicide passar, então não tem por que comentar sobre isso e deixar que ela se irrite mais uma vez. Quando eu voltar, vamos ter um fim de semana. Só nosso. Vamos para o norte. Ficar à beira de um lago. Abro a boca para dizer que isso é basicamente impossível, tenho provas de natação todo sábado, e ela vive colocando os e-mails em dia e fazendo ligações no domingo. E, mesmo se conseguíssemos arranjar um fim de semana, não quero ir para o norte. Quero ver meu pai e Paige. Mas o dia de ação de graças está para chegar. Pelo menos tenho algo para guardar com expectativa, mesmo que ainda vá ser tão tenso quando minha mãe e Paige finalmente estiverem no mesmo ambiente, que nem 3 sabores de torta serão suficientes para aliviar o clima. Sim, respondo, em vez disso. Parece uma boa ideia. Ela não me manda notícias pelo resto da semana, o que não me surpreende tanto assim. Minha mãe se parece comigo quando está envolvida em um projeto, mergulha de cabeça e não consegue dividir a atenção. Mas fico surpresa por não ouvir nada sobre o mais recente fiasco no Twitter, ainda mais quando a contagem final dos retweets declara a vitória da Gayle Sheehan, com impressionantes 20.000 retweets a mais do que nós. Jack está esperando por mim na quinta de manhã, tendo chegado mais cedo do que o costume. Tem uma embalagem de comida para a viagem em cima da sua carteira, algo que não estou desacostumada a ver. Ele e o irmão vivem trazendo sanduíches e sobras de saladas da lanchonete. Mas, dessa vez, quando ele a abre, parece que o corredor de doces do mercado caiu ali dentro. O que é isso? Macarons de tudo um pouco, diz Jack. Estão esfarelados, não sei se por terem sido chacoalhados no caminho para cá ou por sua própria constituição, mas preciso admitir, ainda que a contragosto, que parecem deliciosos. Como a versão bolo monstro de macarons. Jack estende a caixa para me oferecer alguns. Ai, caramba! São macarons me sinto mal pelo perdedor? São mais macarons de bandeira branca. E, também, macarons de sinto muito por estar proibida de fazer macarons. Pego um. Bom, você realmente venceu. Injustamente. Ele coça a nuca. Então, escuta, não precisa publicar um tweet admitindo a derrota. Digo, nós já vencemos. Não tem por que esfregar isso na cara de ninguém.
Dou uma mordida, observando Jack com cautela. O doce é bom. E sou uma pessoa rigorosa com doces. É crocante na medida certa, equilibrado com a quantidade perfeita de recheio de chocolate e caramelo e toda uma série de outros sabores que ainda estou tentando identificar. Tem certeza? Jack dá de ombros. Teoricamente, sou eu quem toma as decisões sobre a nossa conta, então sim, tenho certeza. Mas ele não para por aí. Paro de mastigar com a boca ainda cheia, esperando que o que quer que esteja prestes a brotar em seu rosto tome forma. E, de fato, ele está sorrindo para a carteira antes de finalmente erguer os olhos e direcionar o sorriso para mim com força total. Mas, se você acha que vou livrar você do trampolim. Engulo em seco. Ele ergue a sobrancelha. Ah, tem isso? Digo, limpando algumas migalhas da saia. Sim. Seus olhos estão subitamente focados nos meus. Não consigo desviar o olhar. Não me diga que ainda tem medo. Eu me inclino, apoiando as mãos na carteira dele. Jack, ontem à noite eu dei uma olhada nas tags Big League Burger e Gelseisen, no Tumblr. Se aquilo não me matou de medo, nada vai conseguir. Jack fica pálido. Há tags no Tumblr sobre nós? Abaixo a voz. Vi coisas que não consigo desver. Meu Deus, não queria que esse fosse meu legado. Mas duvido que ele esteja falando sério. Embora eu tenha recebido algumas encaradas no corredor e durante encontros do grupo de estudo, e Pooja tenha feito um monte de piadas sobre o chip, nossos colegas estão estranhamente curtindo o fato de Jack ser o azarão do Twitter. Ontem, no treino, um grupo de calouros da equipe de natação praticamente o encurralou na piscina, perguntando qual era o seu perfil de verdade no Twitter. Quase me engasguei com água clorada quando ele teve que confessar que, apesar das nossas peripécias, nenhum de nós tinha uma conta pessoal. Coloco mais um macaro na boca. É uma delícia. Por que a surpresa? E, então, antes que eu possa responder, sabe, você nunca chegou a experimentar a nossa comida. Quase certeza que eu entraria em combustão se tentasse passar pela porta a essa altura. Ainda mais agora que meu rosto está estampado naqueles tweets e me tornei basicamente a inimiga pública número 1. O sorriso no rosto de Jack some tão rápido que quase dou meia volta, perguntando-me se alguma coisa está acontecendo atrás de mim. Ninguém está incomodando você por causa disso, está? Que? Não. O artigo, pelo menos, não citou nossos sobrenomes e não mencionou quem é minha mãe. Taffy não exatamente me atirou aos leões, mas apenas, com carinho e a melhor das intenções, me deu um empurrãozinho na direção deles. Sou tão pouco presente nas redes sociais que nem Jasmine Young conseguiu me expor direito. Ninguém conseguiria me encontrar, nem se quisesse. Jack relaxa de leve. Ainda consigo ver seu pé batendo embaixo da carteira. É, que bom. Mas toma cuidado. Você também, que tem um fã-clube agora. Jack abana a cabeça. É fogo de palha. Na vida real dá para fazer um bom queijo quente nesse fogo. As bochechas de Jack ficam vermelhas. Por um segundo penso que talvez eu tenha ido longe demais ou que meu rosto revelou algo não explícito nas minhas palavras. Mas então ele interrompe o momento, apontando o dedo para mim. Se você acha que pode usar de conversinha para se livrar do salto, pensou errado. Você me deve um acerto de contas, Pepperoni. Às 5. Na arquibancada. Reviro os olhos. Veremos. Mas é exatamente onde estou. No horário e no lugar estipulados. Toda a bravata da manhã esvaída de mim, como se eu fosse um balão. Não pensava sobre o trampolim desde o primeiro ano. É um sintoma de um problema mais grave, talvez, se não sou imediatamente boa em alguma coisa, eu desisto. Quando criança, fiz aulas de piano por um mês, aulas de balé por um ano, até futebol por um único treino infeliz em que acabei correndo pelo campo e pulando nos braços do meu pai sempre que a bola chegava a pouco mais de 1 metro de mim. Sou perfeccionista, da cabeça aos pés, e, mesmo aos 5 anos de idade, eu não tinha interesse nenhum em passar vergonha. Nadar é algo em que sou boa, algo que nem me lembro de precisar aprender. Deve ser o motivo pelo qual estou há tanto tempo fazendo isso, mesmo quando havia outras coisas mais impressionantes que eu poderia ter tentado adicionar ao meu currículo. Mas, salto ornamental. Não preciso nem tentar para saber que sou péssima nisso.
Não há nada de intuitivo em saltar daquela altura, girar o corpo em formas ridículas, rezar para cronometrar a fração de segundo perfeita em que entrar deslizando na água em vez de cair de cara na superfície. E ter um lugar privilegiado para as sessões de treino da equipe de salto significa que já vi muitas pessoas caindo de cara na água na vida. Jack está me esperando no alto do trampolim, sorrindo. Como está o tempo aí embaixo, Pepe? Ele pergunta, balançando na tábua de modo que ela rende enquanto se move para cima e para baixo sem parar. Basta olhar para ele para ficar nauseada. Olho por sobre o ombro para confirmar que a maioria dos nossos colegas de equipe se dirigiram para o vestiário. Poja para na saída e me lança um olhar, mas faço que está tudo bem. Certo, murmuro. Vamos acabar logo com isso. Jack dá risada. Não é tão assustador assim. Para você, é fácil falar. Você é tão alto que o mundo é a sua plataforma. Você não é exatamente baixinha também. Estou com o coração na boca. Juro por Deus que ele está balançando de propósito, andando até a beirada como se estivesse desafiando a mais leve rajada de vento a derrubá-lo. Não, mas definitivamente tenho um respeito muito maior pela gravidade do que você. Então é só fingir que ela é a conta do Twitter da lanchonete. Todo mundo sabe que por ela você não tem respeito nenhum, ele diz, com ar sarcástico. Antes que eu possa responder, ele se impertiga e se lança em direção à água, contorcendo o corpo tão rápido que, se eu piscasse, teria perdido. Inclusive, essa talvez seja uma das primeiras vezes que não perco. Os saltos costumam me deixar tão nervosa que tento não olhar para a equipe durante o treino ou os torneios, com o medo constante de ver um deles cair feio ou bater a cabeça no trampolim. Mas eu não conseguiria tirar os olhos dele nem se quisesse. É hipnotizante, como se seu corpo não fosse seu por esses breves segundos. Estou acostumada a ver Jack se movimentar por inteiro, 1,80 m e pouco batendo os pés sem parar. Mas não estou acostumada a vê-lo fazer um movimento assim, harmonioso, fluido, treinado. Ele se projeta da tábua, dá um salto mortal no ar, gira e, em seguida, entra deslizando na água com uma elegância quase silenciosa. Não volto a respirar até ele botar a cabeça para fora da piscina, jogando o cabelo para trás. Sua vez. Meu queixo cai. Não precisa fazer nada de especial. É só pular. Ele gesticula, cortando a água enquanto exibe uma palma reta e finge que seu dedo sou eu, pulando dela. Ainda estou repetindo o mergulho de Jack na minha mente, me recuperando dele. Sempre pensei que seria assustador, mas foi emocionante. Foi tão fluido e acabou tão rápido que nem tive a chance de me preocupar que algo ocorreria mal. Essa confiança, porém, não se estende às minhas próprias habilidades. Crianças de 5 anos pulam desse trampolim, Pepe. Crianças de 5 anos não entendem o conceito de mortalidade. Sabe, quanto mais demorar, pior vai ser. Ele tem razão, óbvio. Nado até a beira da piscina, e me aproximo da escada, apoiando os braços nela e respirando fundo antes de subir alguns degraus. Como aprendeu a fazer isso, aliás? Ouço a voz de Jack no pé da escada. Você está enrolando. Subo mais um degrau para saciá-lo, mas estou curiosa de verdade. Como uma pessoa simplesmente, sabe que consegue fazer isso? Sem morrer? Acho que do mesmo jeito que você ficou rápida no nado. Treino. Minhas mãos estão tão suadas que não consigo parar de imaginar o que aconteceria se eu escorregasse agora, simplesmente me espatifasse no deck da piscina. Parece meio idiota que o chão lá embaixo seja de concreto puro. Não deveria haver pelo menos algum tipo de acolchoamento ao redor do trampolim? Mas, sério. Ah, não sei. Fazíamos muitos mergulhos bestas quando éramos pequenos. Daí minha mãe levou a gente para um lugar no centro que tinha trampolim, onde a gente praticava mortais e tal. E, em vez de entrar para o Cirque du Soleil e lançar o mais novo número de gêmeos bizarros, decidiram usar o talento aqui? Por mais lisonjeado que eu fique pela sua confiança em nós, não sou tão bom assim. Já me dei mal incontáveis vezes. Fecho os olhos por um momento, logo antes de chegar ao topo. Não me fala isso. Pepe, não vai acontecer nada contigo. Não tem nenhum traço de sarcasmo na sua voz, nem mesmo o leve tom provocativo habitual. As palavras são tão seguras que, por um momento, sinto que estou em terra firme de novo, em vez de a tantos metros dele. Na verdade, acho que você vai gostar. Abro os olhos de novo e chego ao topo. O trampolim é grosso, mas ainda está molhado por conta do treino da equipe de mergulho.
Aperto os dedos dos pés para sentir a aspereza da prancha sob mim, para me convencer que não vou escorregar. Sinto que estou condenada a andar na prancha. Percebo que minha voz soa esbaforida. Como Andy, em Peter Pan, imagina a sobremesa esquisita que você vai fazer com base nessa experiência, ele comenta. Torta creme de trampolim. Torta de maçã crocante de acrofobia. Jack solta uma risada bruta. O som ecoa pela piscina, me fazendo lembrar de como ele está lá embaixo e eu estou aqui em cima. Pronto. Vou até a beirada e olho para baixo. A piscina está vazia. Está tão frio que os frequentadores habituais da academia que tomam conta da piscina depois que os alunos de Stony Hall liberam as raias foram fazer exercícios mais apropriados para o inverno, e o silêncio dá a ela um ar sinistro, como se a água não estivesse ali de verdade. Ei, diz Jack. Quero virar e olhar para ele, mas desconfio que não consiga fazer isso sem perder o equilíbrio e cair. Não precisa fazer isso se não quiser. A única coisa mais teimosa do que meu medo deve ser meu orgulho. Mas sinto um certo alívio no peito, uma pequena parte do pavor escapar de meus ossos. Fizemos uma aposta, protesto, ainda olhando fixamente para a água. Sua voz é tão baixa que, se houvesse mais alguém por perto, eu não teria conseguido ouvir. Sim, mas e daí? Não vou achar ruim se você não fizer isso. Está tão silencioso que não consigo ouvir nada além da minha respiração e do tum-tum-tum do meu coração pulsando entre meus ouvidos. O medo me paralisa como uma segunda pele, como se estivesse tensionando meus ossos. Pisco uma vez, depois outra, e começo a recuar. Pepper? Então, de repente, não é medo. Ao menos, não o tipo de medo que conheço, que consigo descrever. Não é apenas o trampolim, é assistir ao nascer do sol enquanto dou os arremates finais na sexta versão de uma redação. É mentir na cara de uma funcionária do departamento de admissões sobre o que quero fazer da vida porque não faço ideia. É um momento de silêncio quando estou falando com Paige pelo celular, e minha mãe chega, e nenhuma de nós sabe o que dizer sem deixar a outra brava. São os milhares de quilômetros e caminhos sinuosos entre a Pepper de agora e a Pepper de antes, e não sei mais ao certo quem são elas. De repente, isso parece tão bobo. Tão conquistável. Uma coisa idiota, ridícula e passageira que não é nada em comparação com o resto, com as perguntas que estou evitando há anos. Solto um grito e pulo. Sinto um frio na barriga antes de tudo. Fecho bem os olhos e, então, é apenas ar infinito, como se estivesse caindo para sempre. O ar entra em minha garganta e paira em meus pulmões até meu corpo ser apenas uma respiração, sustentada em pleno ar, caindo, caindo, caindo. Acerto a água de repente, primeiro com os pés, o tum do choque, mas nem dói tanto assim. Eu me permito afundar por apenas um momento, abrindo os olhos. É a mesma piscina em que estive 1000 vezes, mas é diferente para mim agora, como se a luz que se refrata nas beiradas tivesse ficado mais forte, como se eu tivesse criado minha própria corrente. Volto à superfície tomando fôlego, arrancando os óculos. Jack está agachado na beira da piscina, olhando para mim. Puta merda. O rosto dele se abre num sorriso, e agora entendo. A expressão de Jack quando sai da água depois de um mergulho, a cara que está me fazendo agora. O brilho em seus olhos, a adrenalina. Agora tenta de olhos abertos. Vai sonhando, quero responder, mas então ele está estendendo o braço para me ajudar a sair da piscina, pegando na minha mão e me puxando para cima, e há uma energia estranha em mim. Não como se eu tivesse sido atingida por um raio, mas como se eu fosse o raio. Sim, digo. Sim. Vou mergulhar de novo. Um sorriso se abre em seu rosto. Boa, garota. E mergulho. É devagar, e sou péssima nisso, mas volto a subir, e Jack sobe logo atrás de mim, esperando, na beira do trampolim, que eu pule de novo. Na segunda vez é tão emocionante quanto foi na primeira ver o mundo passar voando ao meu redor, me deixando cair, e sabendo que tem algo lá embaixo para me segurar. Jack solta um grito quando volto à superfície, então se lança prontamente em um mortal, contorcendo o corpo e se alinhando no último segundo antes de bater na água. Exibido, digo arfando, quando ele volta à superfície. Olha quem fala. Ele joga o cabelo para trás de novo, acertando água em mim quando faz isso. Tiro a touca, a jogo no deck da piscina e balanço o cabelo na direção dele. Pega bem nos olhos, e ele se encolhe. Ah, desk, PFFT.
Não estava pronta para me defender do que parece ser uma verdadeira onda de água que ele lança em minha direção até estar praticamente a inalando. Solto um gritinho, o tipo de barulho bobo alegre e ridículo que não pensei que fosse capaz de fazer desde os tempos que usava tênis com velcro e camisetas manchadas de sorvete, e jogo mais água nele em resposta. Quando fica evidente que ele é muito mais forte e treinado em jogar água nos outros do que eu, estendo o braço como fiz durante a partida de polo aquático e coloco a mão na cabeça dele para afundá-lo. Só que, dessa vez, ele está esperando por isso e pega a minha mão, segurando-a no alto de sua cabeça e me levando junto no mergulho. Por alguns momentos, somos apenas um emaranho de pernas e braços embaixo d'água, pegando em cotovelos e mãos, empurrando água um no outro. Estamos os dois rindo e bufando que nem bestas quando voltamos à superfície e me lanço para longe dele, dando uma pernada completa de nado borboleta, como se eu fosse uma sereia para jogar o máximo de água nele. Ele avança e me persegue pela piscina, mas, nisso, pelo menos, não é páreo para mim, nado muito melhor que ele, e ele sabe disso. Mesmo assim, acabo diminuindo a velocidade apenas um pouquinho, tempo suficiente para ele me alcançar, ou pelo menos é o tempo que penso que estou dando a ele, até ele começar a nadar por baixo de mim e me fazer gritar como se tivesse acabado de ver um grande tubarão branco. Ele coloca a cabeça para fora da água com um sorriso cara de pau. Seu babaca. Empurro seu ombro com a palma da mão. Ele escorrega o ombro na minha mão, abaixando-se para ficarmos na mesma altura. Que, achou que era a melhor nadadora por aqui? Ah, vá. Reviro os olhos. Em uma disputa de verdade, você nunca conseguiria me vencer. Ah, é? Eu acabaria com você. Então acaba comigo. Está tão raso que nós dois estamos em pé, e o sorriso de Jack está tão perto do meu que estou inspirando na cara dele. Olhando bem para os pontinhos castanhos em seus olhos, e para a água que escorre por eles. Sinto como se a água estivesse lançando ondas atrás de mim, me empurrando para mais perto dele. Minha cabeça se ergue. O desafio no olhar de Jack se suavizando e dando lugar a outra coisa. E, de repente, algo se escoa. Não há nada entre nós. Além da eletricidade que estamos ignorando há semanas. Nua e crua. Como se fosse inevitável. Aí está você. Fico tão surpresa em ouvir outra voz cortando o ar, que dou um pulo para trás, me afastando de Jack. A água da piscina se mexe ao nosso redor e deixa muito evidente o que estava prestes a acontecer. Mais evidente do que momentos antes de quase acontecer. Viro a cabeça e vejo Landon no deck da piscina. Que, apesar de todas as aparências, parece não notar o que acabou de interromper. Olho para Landon e, então, de volta para Jack. Sem saber com quem de nós ele está falando. Mas Jack está olhando para a água. Um rubor de vergonha faz minha clavícula arder e sobe pelo meu pescoço. Será que interpretei mal as coisas? Por que ele não me olha nos olhos? Estava te esperando perto dos vestiários, lembrei que não tenho seu número, Landon fala por sobre a água. Pisco. Meu número. É. Para te dizer onde a gente se encontra amanhã. Dia do saco cheio. Tudo volta a mim de uma só vez? Com uma sensação que é quase contrária à de pular do trampolim. Como se algo estivesse escorrendo de volta para dentro de mim em vez de para fora. O pacto que eu e Lobo fizemos de nos encontrar amanhã. Sair com Landon. Duas coisas que tenho quase certeza que são uma só. Certo. 1. Duvido que tenha havido algo mais constrangedor na minha vida do que gritar meu número enquanto Landon o digita no celular do outro lado da piscina. Mas então, logo em seguida, há outro ainda mais. Assim que Jack e eu nos olhamos. E há algo tão vacilante e incerto em seu olhar, que quase quero pedir desculpas. E nem sei bem porquê. Mas acaba tão rápido quanto acontece. Jack estala a água e manda uma gotícula na minha direção. Então, você e Landon, hein? A gente só, é o dia do saco cheio. Bom, vai ser depois. Sabe, todo mundo sempre acaba no parque depois que a escola nos liberar de verdade. Jack ergue as sobrancelhas como sempre faz quando está prestes a me contestar. Bom, sempre começa assim, pelo menos. Franzo o nariz. Não é um encontro. Ou será que é? Mas você quer que seja? Eu. Não é uma resposta porque não tenho uma para dar, mas Jack parece aceitar como uma. Ele encolhe os ombros, mas o gesto não combina muito com seu tom quando fala.
Nem sabia que vocês eram amigos. Bom, a gente troca mensagens. Saio pela tangente. Vocês trocam mensagens? Nem sei o que me faz dizer isso. Talvez seja porque ele parece tão genuinamente perplexo. E por que não estaria? Imagino que não sou o tipo de menina com quem um cara como Landon trocaria mensagens casualmente. Em termos de círculos sociais, estamos em galáxias completamente diferentes. Por isso, fico atrapalhada e sem jeito e, antes que consiga pensar nas consequências, meu cérebro idiota encontra uma forma de justificar para ele. No Doninhais. A surpresa perpassa o rosto de Jack, arregalando seus olhos, paralisando o resto de seu corpo. Penso que ele vai pedir detalhes, como começamos a conversar individualmente ou quando foi que o aplicativo revelou nossas identidades um para o outro, mas, em vez disso, ele diz: Pensei que você tinha dito que não estava lá. Eu, quase não estou. Não estou, enfim. É só uma coisa em grupo. Você vai também, né? Tenho quase certeza que todo mundo. Ele me interrompe. Tenho que trabalhar, diz Jack, virando as costas para mim e dando algumas braçadas rápidas até a beira da piscina. Jack. Ele para com a mão no deck. Ainda estou tensa, tentando pensar em algo para dizer que o faça ficar, que nos faça voltar 2 minutos no tempo. 2 minutos atrás parecem muito mais preciosos para mim, agora que o momento passou. Mas tudo que consigo pensar em dizer é: a venda de bolos. Precisamos pensar que dia vai ser para podermos agendar com Hooker. Os ombros de Jack se afundam em um suspiro. Acho que segunda. Assim todo mundo tem o fim de semana para cozinhar. Certo. Inteligente. Mordo o lábio. Pense em alguma outra coisa. Mas Jack já está saindo da água, virando-se e me dirigindo um sorriso de lábios fechados e um tchauzinho tenso, antes de entrar no vestiário e me deixar sozinha atravessando a piscina com uma decepção que não consigo nomear.